Vou falar agora sobre um tipo bastante interessante de permutação, que é a permutação circular. Veja essa pergunta: de quantas maneiras n pessoas podem se sentar ao redor de uma mesa circular? Então, eu vou dar um exemplo com n igual a 4. Então, imagine 4 pessoas sentadas ao redor de uma mesa circular. Por exemplo, de acordo com este desenho que está colocado aqui, uma possível configuração seria esta. Temos 4 pessoas ao redor da mesa: Jô, Zé, Lu e Alcebiades. Tudo bem. Outra maneira dessas 4 pessoas sentarem ao redor desta mesa já está preparada aqui do lado. É esta maneira aqui. Bom, será que essas maneiras são diferentes? Concentre-se nesta primeira configuração. Se o Zé vier para o lugar do Lu, o Lu vier para o lugar do Alcebiades, Alcebiades vem para o lugar do Jô e Jô vem para o lugar do Zé, eu tenho uma rotação de uma posição no sentido horário. E quando isso ocorre, a mesa fica exatamente do jeito que está aqui, do lado. A segunda mesa é uma rotação de uma posição no sentido horário da primeira mesa. E se eu fizer outra rotação, agora na segunda mesa, do mesmo jeito, no sentido horário e de uma posição só, eu vou ter esta mesa aqui. E se eu fizer mais uma rotação, eu tenho essa última mesa aqui. Então, perceba que estas 4 mesas, todas elas são rotações entre si. Então, se eu rodar a primeira mesa de uma posição no sentido horário, eu chego na segunda mesa. Se eu rodar de novo a segunda mesa, o Jô vindo para cá, o Zé vindo para cá, o Lu aqui para o lugar do Alcebiades e o Alcebiades no lugar do Jô, eu chego na terceira mesa. E se eu rodar de novo, eu chego na quarta mesa. Se eu rodo a quarta mesa do mesmo jeito que as outras, eu chego na primeira mesa. Aí eu já tenho uma repetição. Então, essas 4 configurações são rotações entre si. E eu quero mostrar para vocês que essas 4 contam como se fossem uma só, porque elas são equivalentes. Elas são equivalentes. Coloque-se no lugar, por exemplo, do Zé. Aqui está o Zé. O Zé está de frente para a mesa. E quando ele olha para frente, ele vê Alcebiades aqui. Se ele olha para a esquerda, ele vê o Lu, que está aqui. E se ele olha para a direita, ele vê o Jô, que está aqui. Veja o Zé nesta outra configuração. Aqui está ele. Se ele olha para frente, ele vê Alcebiades. Se ele olha para a esquerda, ele vê o Lu. Se ele olha para a direita, ele vê o Jô. Então, repetindo, olhando para frente, ele vê Alcebiades. Olhando para a esquerda, vou colocar aqui uma letra E de esquerda, ele vê o Lu. E olhando para a direita, ele vê o Jô. A mesma situação ocorre aqui atrás, como eu já tinha falado. Olhando para frente, ele vê Alcebiades. Olhando para a esquerda, ele vê o Lu. Olhando para a direita, ele vê o Jô. O mesmo ocorre na segunda mesa e na primeira mesa. Então, a situação do Zé é a mesma nas 4 mesas. E você pode checar e comprovar que a situação do Lu também é a mesma nas 4 mesas, do Jô e do Alcebiades também é a mesma nas 4 mesas. Ou seja, quando eu faço rotações nas posições das pessoas ao redor da mesa, eu não crio novas situações. Então, por isso, essas 4 são consideradas equivalentes e contam como se fossem um anagrama só. Agora, vejam que esta outra situação colocada aqui já é diferente. Nesta situação, o Zé está de frente para o Jô. Ele não está mais de frente para o Alcebiades, como acontecia aqui nessas 4 configurações. Então, esta sim é uma situação diferente agora. E eu consigo girar esta configuração e criar outras 3, Eu consigo girar
para criar outras 3 configurações e estas 4 seriam equivalentes, da mesma forma que as 4 primeiras são equivalentes. O que eu quero concluir com isso é o seguinte: a cada 4 configurações, eu tenho um novo anagrama. Então, se eu fizer todas as possíveis permutações com essas 4 pessoas, desconsiderando o fato dela ser circular, desconsiderando a mesa, se eu fizer todas as possíveis permutações e se eu considerar que cada 4 contam uma vez só, eu chego no resultado da permutação circular. Então, vamos fazer todas as possibilidades de permutação para essas 4 pessoas. Seria uma permutação de 4, que dá 4 fatorial. Mas se eu considerar que essa permutação é circular, ou seja, permutação circular, ponho aqui uma letra C, de 4 pessoas, o que eu devo fazer? Eu devo pegar todas as possibilidades, que é 4 fatorial, e devo dividir por 4, já que cada 4 configurações contam como uma só. Este seria o resultado da permutação circular, né, desses 4 homens aqui ao redor dessa mesa. E se fossem n? Se fossem n, eu posso abstrair da mesma maneira. Permutação circular de n pessoas, eu faço n fatorial, que é o total de maneiras de permutar n pessoas, desconsiderando qualquer restrição, e depois divido por n, já que cada n configurações conta uma vez só, certo? Então, isso que eu acabei de falar está escrito aqui, né? Na permutação circular, uma rotação dos objetos não gera um novo anagrama. É por isso que esses 4 contam como se fossem um só. E se fossem n pessoas, eu teria n configurações contando uma vez só. E é por isso que eu tenho que dividir n fatorial por n, para transformar uma permutação normal numa permutação circular. E, finalmente, está escrito aqui embaixo a fórmula da permutação circular. Permutação circular de n objetos distintos, né? No caso, seriam n pessoas. Permutação circular de n pessoas, eu faço n fatorial, divido o resultado por n, e isso aqui equivale a fazer n menos 1 fatorial, né? Porque n fatorial, perceba que eu tenho n fatorial sobre n. Só que eu posso transformar n fatorial em n vezes n menos 1 fatorial. Sendo assim, eu corto n com n e sobra apenas n menos 1 fatorial. Então, esses dois resultados são equivalentes. No exemplo que eu dei, eu tenho uma permutação circular de 4 objetos distintos, que no caso são 4 pessoas. Então, permutação circular de 4, eu calculo fazendo 4 fatorial sobre 4, que equivale a 3 fatorial, né? 3 fatorial é igual a 6. Então, são 6 maneiras de colocar essas 4 pessoas ao redor da mesa circular. Mas, se fossem 10, 20, 30, 22, eu aplicaria esta fórmula aqui. Se fossem, por exemplo, 8 pessoas, eu faria 8 fatorial sobre 8, ou então eu faria 7 fatorial. Para terminar, eu quero comentar que a permutação circular sempre vai envolver a distribuição de n objetos ao redor de alguma coisa. Pode ser ao redor de uma mesa circular, pode ser ao redor, por exemplo, de uma roda gigante, né? Então, sempre que eu tenho uma distribuição circular ao redor de alguma coisa, eu vou ter uma permutação circular.